Shalom! É bom estar aqui e ainda mais com um vídeo falando sobre o tema que eu amo tanto, escatologia. E eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre o livro de Apocalipse. E aqui no canal o que não falta são vídeos sobre este tema. Tem podcast, tem temas como este, falando de arrebatamento, grande tribulação, falando de selos, de taças, de trombetas. É muito vídeo, então é só você maratonar por esse assunto. Mas hoje eu estou aqui para responder uma pergunta específica. A pergunta é: como as pessoas que estarão na grande tribulação se converterão? Bom, antes de eu responder a pergunta, eu preciso dizer que eu sou pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista, eu creio que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. Creio que nós estamos vivendo momentos muito difíceis que se chama princípio das dores. Mas eu respeito os que creem que será no meio da tribulação e os que creem que será depois da grande tribulação a volta de Cristo. Não importa, eu sempre digo, todos nós esperamos a Cristo. Mas eu vou responder para aqueles que sempre perguntam, porque creem que, como eu, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Bom, para estes que creem, nós sabemos que os últimos dias, como nós chamamos, como Jesus nos avisou, o princípio das dores são momentos muito difíceis. Os sinais do princípio das dores, nós temos em Mateus capítulo 24, explicado por Jesus, que são guerras, rumores de guerras, é a falta de amor, o engano, tanta coisa. É uma lista muito grande. Mas o que eu quero dizer para você é que eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A grande tribulação serão 7 anos de grande juízo sobre a terra, descrito em detalhes de Apocalipse capítulo 6 a Apocalipse capítulo 18. Grandes detalhes, mínimos detalhes o Senhor conta e ainda divide esse período em 2 etapas. A primeira etapa, 3 anos e meio, vai ser dificílimo, mas a última etapa vai ser muito mais difícil, insuportável, e o Senhor mesmo disse que se ele não abreviasse, ninguém aguentaria viver. Bom, e quando a gente crê que vai ser antes da grande tribulação, ao arrebatamento, nós estamos falando que o Espírito Santo, que é o que detém o anticristo, como está escrito na palavra, ele vai ser retirado junto com a igreja. Mas como viver? A terra viveu 4.000 anos dessa forma. Foi Jesus, em João capítulo 16, que anunciou que ele enviaria o Espírito Santo para ficar aqui com a gente, ensinando, fortalecendo, ajudando, consolando. Foi Jesus que nos deu esse grande presente depois da cruz do Calvário, quando ele venceu, ele morreu e ele ressuscitou. Mas como que vivia no Antigo Testamento? O Espírito de Deus estava sobre algumas pessoas, com tarefas específicas. Então o Espírito de Deus vinha sobre os juízes, por exemplo, sobre Samuel, sobre Sansão, para que eles executassem tarefas que favorecessem o povo de Deus. Eles eram habilitados com inteligência sobrenatural, com força sobrenatural, com dons. A força do Espírito Santo estava sobre eles. O Espírito Santo estava sobre Elias, estava sobre Eliseu, sobre Davi. Então, era assim no Antigo Testamento e na grande tribulação volta a ser assim. O Espírito de Deus, então, já vou começar a responder, mas eu vou dividir em sete justificativas para você poder entender como que as pessoas vão se converter na grande tribulação. Então vamos para o item número 1. Como que as pessoas vão se converter? Bom, elas vão se converter debaixo do impacto do arrebatamento. Como explicar
que tantas pessoas, de repente, elas sumiram. Nós temos o filme Deixados para Trás, nós temos uma trilogia também que fala sobre o arrebatamento, está disponível aí no Google e mostra esse momento, até mesmo uma novela que, claro que não é fiel à palavra, mas esse momento, uma novela na Record mostrou o momento do arrebatamento com muito, eu gostei da forma que mostrou, quando as crianças, as pessoas espantadas, aonde que estão as crianças, ou a grávida, meu Deus, agora não estou mais grávida, enfim, assuntos como este. As pessoas vão ficar impactadas, então, vamos supor que uma pessoa te conheça, então, ela sempre falava que ia ter arrebatamento, e eu não escutei, achei que ela estava ficando louca. É igual Noé, os últimos dias serão igual a Noé. Puxa, bem que Noé sempre avisou que haveria um grande dilúvio e estava fazendo a arca e a gente zombava de Noé. Então, essas pessoas que zombavam, lembra que zombaram também de Ló? Os próprios genros de Ló falavam, ele está louco, que vai ser destruído, Sodoma e Gomorra, não vai ser. Então, a primeira forma de conversão vai ser diante do choque, e aquelas pessoas tinham razão. Segundo motivo para as pessoas se converterem na grande tribulação é também diante das tragédias. Você já viu quando, por exemplo, eu que viajo muito, em grande turbulência, aquelas turbulências assustadoras, mesmo quem diz, eu sou ateu, nesse momento fala, meu Deus, não é? Então, em grandes problemas, as pessoas lembram de Deus, pedem socorro para Deus. E vai ter muita, é só você ver os meus vídeos aqui no canal, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, vão ser tantas tragédias, não vai dar nem tempo de respirar. Tragédias em todas, em âmbito econômico, as tragédias naturais, da natureza, as tragédias e calamidades de guerras que ninguém pode controlar. Tanta tragédia. E as pessoas vão querer solução, elas vão olhar para Deus neste momento e algumas vão se converter. Eu não estou falando que todas vão se converter, mas eu digo que vai ter um grande número de pessoas, sim. Como eu digo que vai ter um grande número de pessoas? Porque está escrito na palavra. Vamos ler Apocalipse capítulo 7? Olha a visão que João teve no meio da grande tribulação. Olha no versículo, a partir do versículo 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E então, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou, quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, João teve uma visão, aqui está muito claro. Ele viu uma multidão. E aí foi feita uma pergunta para ele, quem é essa multidão? Era só para chamar a atenção de João. E ele falou, não sei. Aí foi explicado para ele, essa grande multidão são de pessoas que se converteram durante a grande tribulação e são mártires, sofreram. Eles tinham que ter negado Jesus para não morrer, mas eles preferiram morrer. Então, porque o anticristo vai perseguir judeus e cristãos, ele vai perseguir todo mundo que ama a Deus. Você viu? Tem uma grande multidão. Então, formas que vai se converter. Número 1, eu já falei, o impacto do arrebatamento. Pessoas que, puxa, ele tinha razão, ela tinha razão. Eu acho que isso aqui é o arrebatamento. Número 2, a grande calamidade, o grande juízo de Deus. As pessoas assustadas, muitas, vão procurar entender e vão procurar a Deus e vão orar e vão buscar ao Senhor, coisa que nunca tinham feito antes, vão fazer, vão orar.
Número 3, anotei aqui para vocês. Pelos deixados para trás, arrependidos. Sabe aquelas pessoas? Não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus, sempre falam que Jesus vai voltar, eu vou viver minha vida. E largou, abandonou a fé, foi deixado para trás. Tem o filme Deixados para Trás, não é? Então, essas pessoas conhecem a palavra e elas, em Mateus 7, capítulo 21, diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então tem pessoas que estão dentro da igreja às vezes, mas tá com os 2 pés no mundo, tá em pecado, tá a um passo de abandonar e abandona a fé em algum momento. Mas quando acontecer o arrebatamento, as pessoas vão falar: o que eu fiz da minha vida? Mas ainda dá tempo. E eles podem falar para outros: olha, é isso, o que está acontecendo, olha, está escrito na palavra. Então eles podem ser os mensageiros. Mas tem outro, eu falei até aqui, eu falei de 3 formas que eles podem receber o evangelho durante a grande tribulação. 4ª forma é quando a palavra é deixada. Porque, sabe, você já viu a cápsula do tempo? A cápsula do tempo é uma brincadeira que se faz, aí amigos se reúnem, escrevem alguma cartinha, põem seus sonhos, seus projetos, e depois de anos, de muitos anos, de 10, de 15 anos, vão lá e desenterram essa cápsula, e aí vê que alguns conseguiram seus planos, seus sonhos, seus projetos. É uma brincadeira que é interessante, você vê anos depois o que aconteceu com a sua vida. Será que você se perdeu no meio do caminho, não perseguiu o seu sonho? Mas a cápsula do tempo é a própria palavra, porque a palavra vai estar aqui. E quando as pessoas abrirem Mateus 24, quando elas abrirem Apocalipse, é a própria palavra. Eles vão entrar em contato com a verdade. Eles vão ver que a Bíblia tem razão, como sempre. A Bíblia, olha, não adiantava alguém olhar e falar: não, o que está acontecendo no Egito é coincidência. Não, está escrito, Deus anunciou que teria as pragas e ele foi anunciando cada praga, a forma que seria. Então, a mesma coisa, a pessoa, ela vai ver: peraí, já aconteceu isso e já aconteceu aquilo. Então, agora está escrito, o próximo selo vai acontecer, os cometas vão cair na Terra. Então eu já sei o que vai acontecer. Então, a pessoa entrega a sua vida a Jesus, porque vai ler a palavra. Agora, a outra forma em que as pessoas vão receber a palavra é pela presença dos 144 mil. Quem são esses 144 mil? Tem um vídeo meu falando quem são esses 144 mil aqui no meu canal. Mas agora basta você ler em Apocalipse 7 também, que 144 mil pessoas, está escrito que eles serão, foi dada uma ordem aos anjos, no versículo 2, no versículo 3, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí vai falando das tribos de Israel. Então aqui a gente já sabe que esses 144 mil, como está falando que são das tribos de Israel, nós estamos falando de judeus. Então nós estamos falando de 144 mil judeus que serão, porque tem muitas coisas, muito engano falando em cima desses 144 mil. Alguns falam que é um número simbólico, que é um número assim para simplesmente simbólico. Outros falam que só tem 144 mil escolhidos. Não, Deus ali determinou que durante a grande tribulação, 144 mil judeus, eles se converterão de alguma forma. Eles vão se converter e já está acontecendo isso. Eu tenho amigos judeus que se converteram através de sonho, através de visão, que Jesus apareceu para eles, e agora, isso foi agora. Então pode ser que seja assim, que eles se convertam durante a grande tribulação.
E esses 144 mil, depois de convertidos e selados, eles vão servir como testemunhas vivas para falar do evangelho para aqueles que ficaram. Então, essa é uma outra forma do evangelho ser anunciado. E ainda tem, em Apocalipse capítulo 11, duas pessoas, que são as duas testemunhas. Dois homens, que aqui também, essas duas testemunhas, também tem vídeo meu aqui no canal, que alguns creem que vão ser duas pessoas com a unção de Elias e de Moisés, outros creem que vai ser Enoque e que vai ser Elias e Enoque, porque os dois não morreram, foram arrebatados. Não importa o que você crê, mas vai ter duas testemunhas com grande poder, fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas. Essas duas testemunhas, o mundo todo vai ver o que eles vão fazer. Eles vão confrontar o anticristo do mesmo jeito que Moisés e Arão confrontaram Faraó. E na mesma unção, eles vão estar ali. Quando eles falarem fogo vai sair da boca deles, não é fogo literalmente, a palavra que sair da boca deles vai ser igual a de Moisés, vai chover, vai vir rãs, então virá rãs, vai chover fogo e enxofre, então vai. Então, o que Moisés e Arão falavam acontecia. Isso é fogo na boca. Então, está escrito que vai sair fogo na boca, que eles vão fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o mundo vai ficar impactado com essas pessoas. Tem pessoas que vão ficar incomodados com eles. Vão falar, são dois malucos, e vão ficar até felizes quando eles morrerem. Mas eles vão ressuscitar. Mas tem muita gente que não. Vai ver Deus é com eles. É Deus purinho na vida deles. Esses são as duas testemunhas. Então muitos vão se converter pela glória e a presença de Deus nessas duas testemunhas que foram anunciadas desde o livro de Zacarias. Essas duas testemunhas foram anunciadas. Então eu quero ler para você que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Quem são essas duas testemunhas? Olha aqui no versículo 4 de Apocalipse 11. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano da boca dessas testemunhas, sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Está vendo que grande poder na vida dessas duas testemunhas, e é lógico que muita gente vai se converter no momento em que perceberem, virem, constatarem e viverem esses grandes milagres através da vida dessas duas testemunhas. Você vê que os 144 mil, aí eu vou falar o que eu acho, que eles vão se concentrar mais em anunciar para os próprios judeus, e as duas testemunhas para todo mundo. Não importa. O que importa é que pessoas se converterão durante a grande tribulação. E a última forma que as pessoas se converterão na grande tribulação, para mim, é a grande misericórdia e o amor de Deus, que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus vai dar chance também durante a grande tribulação. Se ele deu chance para o ladrão na última hora, ele tinha dois ladrões ao lado dele na cruz, ele deu chance ao ladrão na última hora, um deles agarrou essa chance, um perdeu a última chance que tinha e o outro agarrou com as duas mãos a última chance que ele tinha. As pessoas na grande tribulação é a última chance delas, e como nós vimos em Apocalipse 7, muitas vão agarrar esta chance com as duas mãos. E você já agarrou essa chance da salvação? Se não, faça uma decisão hoje. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, porque hoje é o dia de você aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e tenha esclarecido todas as dúvidas, mas não saia do vídeo sem antes você deixar um like, porque isso ajuda muito o canal a se tornar relevante.
Que o Senhor abençoe em nome de Jesus.